Olá, olá, boa tarde, tudo bem, meus queridos? Eu sou Rosana de Almeida, taróloga, numeróloga, responsável pelo canal Raio Dourado Oráculos Oficial. Hoje eu vou trazer uma coisa diferente para vocês. Vou falar sobre o tarô, a ferramenta do tarô como terapia, como um instrumento de autoconhecimento, né? Muito se fala do tarô, já há muito tempo existe uma, um mito, uma crença de que o tarô ele é feito para divinação. Não posso dizer que não, porque de alguma forma o que ressoa ali naquele momento, muita coisa ainda está para acontecer. Mas o que é importante para a gente saber? Que ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Por quê? Porque durante uma leitura vai existir uma questão de sincronicidade. E é neste momento que a gente consegue entrar nas questões do consulente de forma vibratória e através dos arquétipos do tarô vão vir orientações, mas são questões que já estão no subconsciente da pessoa. Claro, o tarólogo ele usa a intuição para orientar da melhor forma possível. Por isso que um tarólogo terapeuta é muito importante ele saber o que diz para o outro, né? De uma forma coerente, de uma forma compassiva, amorosa e sem gerar mais problemas, mais estragos, com maldade. Pelo contrário, os chakras estão ali alinhados, principalmente do coração, porque a gente está vibrando ali naquele momento para arrumar uma solução para o consulente, não deixá-lo mais confuso ou mais triste ou mais perdido. Tudo que acontece no momento de uma terapia com tarô, numa consulta de tarô, podemos dizer que aflora aquilo que vem no subconsciente da pessoa. Então, a pessoa está com um problema financeiro ou com um problema amoroso, normalmente o ser humano ele já tem as respostas, mas ele está naquele momento perdido, precisando saber o que é que ele deve fazer ou como ele pode agir, daí que a gente pode entrar com orientação. A partir do momento que a gente desce as cartas, deita as cartas, né, que fala para o conhecimento daquela pessoa, naquele momento existe uma sincronicidade. A partir do momento que os chakras estão vibrando em conjunto, né, vamos dizer assim, naquele momento, existe uma sincronicidade para sair os arcanos que realmente vão levar a uma resposta, a uma solução daquela tiragem. Não quero dizer solução, né? Porque eu acho que a gente não pode entrar no livre-arbítrio da pessoa. Mas, no mínimo, tudo que já está no subconsciente dela, que ela precisa saber naquele momento, e de alguma forma a gente consegue orientar, trazer uma palavra de consolo ou unir com outras terapias, a partir desse momento o tarô ele já é uma ferramenta para auxiliar e ajudar o consulente. Entende? Então, como que ele funciona? A partir do momento que a gente embaralha o tarô e você pede para o consulente trocar essa energia com você, cortando este tarô neste momento, a vibração, né, de tudo que está no seu subconsciente, naquele momento vai ser simbolizado pelos arcanos do tarô. E aí, a partir daí que a gente pode orientar qualquer área da vida, tanto quanto espiritual também. É aí que entra o autoconhecimento. Normalmente, uma tiragem de tarô, ela tem um assunto específico, né? Mas se for uma tiragem completa da vida da pessoa, tudo que o tarólogo vê ali, ele vai começar a codificar através do conhecimento que ele já tem. Por isso a necessidade de muito estudo, muita dedicação para entender e como codificar aquilo que está saindo naquele momento para poder orientar e para poder realmente mostrar para a pessoa a melhor
forma dela lidar com aquela situação. Sempre levando em conta que o tarô, ele não é uma ferramenta de divinação. Ela é uma ferramenta que vibra a nosso favor naquele momento. Sabendo codificar corretamente o que ele está nos falando, a orientação emerge naturalmente, e aí o consulente começa a enxergar as possibilidades de melhora, de cura e de orientação da melhor forma possível. E é aí que entra esta ferramenta maravilhosa de autoconhecimento que a gente tem em mãos. Graças a Deus, hoje, muitas pessoas já estão deixando de lado essa crença, né, imposta provavelmente pela Igreja Católica, né, nos inícios dos tempos, que é uma ferramenta diabólica, que é uma ferramenta que não serve, que é uma ferramenta que não é de Deus. Então, infelizmente, as pessoas ainda têm essa crença limitante de que o tarô pode sim te prejudicar. Não, ele não é benéfico, ele não é maléfico. Pelo contrário, ele é benéfico, porque a partir do momento que você faz uma consulta de tarô, ela é uma ferramenta maravilhosa para entrar no seu subconsciente e emergir exatamente as respostas que provavelmente já estão ali. Eu brinco que eu não sou bidu, eu sou taróloga. E o tarólogo, gente, ele estuda muito. Ele precisa estudar muito, porque ele precisa ter as respostas para aquela questão. Então, ele é tão profundo que um arcano ele pode trazer várias respostas com a mesma energia, independente da área que a pessoa está perguntando. Então, por exemplo, um arcano na área do amor, ele vem uma energia para aquela área. Na área profissional, ele vem uma energia naquela área também. Então, ele é muito amplo, ele é muito profundo. Apesar das respostas e a energia ser a mesma para o arcano, o tarólogo ele precisa estar apto para codificar, né, aquela resposta na pergunta que a pessoa está precisando as respostas. Então, eu quero trazer o tarô e mostrar para as pessoas que ela não é apenas uma ferramenta espiritual. Sim, existe uma questão espiritual para quem está ali, porque ela tem uma missão de orientação, independente dos mentores que ela está trabalhando. Mas um tarólogo decente, um tarólogo consciente e responsável, ele vai estudar muito o tarô. E é um estudo para a vida toda, porque cada tiragem é uma troca. Então eu falo que eu estudo também com os meus consulentes, porque cada tiragem é uma troca diferente. E a partir do momento que tudo aquilo está emergindo, a gente vem aprendendo constantemente. Eu falo que eu sou uma constante estudante do tarô, né? Apesar de já estudar há algum tempo. Então, é uma ferramenta muito poderosa, muito profunda, que merece um cuidado e como eu posso dizer, um respeito maior, né? Porque é uma ferramenta milenar, muito antiga. Na verdade, o ser humano ele sempre quis ir atrás da divinação, né? Poderiam ser com folhas, com poças de água, e aí vem aquelas questões de videntes. Eu não duvido, tem pessoas que têm realmente a mediunidade de vidência, né? Isso é muito comum, isso é muito normal, mas hoje a gente tem muitos terapeutas tarólogos, né? Taroterapia, que trabalham com consciência e com responsabilidade para trazer uma cura para a pessoa, no mínimo emergir aquela questão da melhor forma possível. Por mais difícil que a pessoa esteja passando, por mais desafio que as pessoas estejam passando, é responsabilidade também do tarólogo orientar de uma forma consciente e responsável tudo o que está ali aparecendo. Então, muito cuidado. Às vezes você quer fazer uma tiragem de tarô e não sabe quem é a pessoa. E tem que existir uma troca de energia, né? Enfim, clarividência, eu não duvido.
Existem pessoas que têm clarividência e que a partir daquele momento, intuitivamente, ou o que ela está enxergando, ela pode te orientar sim. Mas o que é importante a gente perceber é o quanto a pessoa se aprofunda e estuda as questões do tarô. Eu gosto de estudar muito Jung, né? Ele fala muito isso, né? Que a sincronicidade é uma coisa que está no ambiente, que está no universo. Então eu posso me sincronizar com a sua questão naquele momento e usar o tarô como uma ferramenta para emergir o que realmente a gente precisa vir à tona e a partir dali venham orientações para que cada vez mais o consulente consiga enxergar as possibilidades de melhora, de cura e de resolução das suas questões. Se não for problemas, ótimo, vamos tirar uma tiragem, fazer uma tiragem completa e ver quais são as energias, o que está vibrando naquele momento na tua área e o que não está de acordo com o que o consulente deseja, a gente entra com orientações naquele momento. Eu entendo que o tarô, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, porque quando a gente começa a estudar os 22 arcanos do tarô como uma jornada de pessoal, vamos dizer assim, né? Eu acho que todos os tarólogos, quando começa realmente a refletir no dia a dia aquela questão do que você viveu e o que você teve que deixar para trás e o que você teve que realmente entender, aprender através do tarô. Então, eu falo que através dos 22 arcanos foi quando eu comecei a me enxergar de uma forma mais positiva e mesmo em momentos de dificuldade, eu sabia que aquilo era necessário. Então, a partir do momento que você entra na energia, por exemplo, do mago, que você sabe que é o início, que você tem toda a força criadora nas suas mãos e começa a experimentar todos os 4 elementos que estão ali com o poder que ele te traz, você entende que a partir daquele momento a sua jornada ela está vibrando, né, no teu dia a dia, vamos dizer assim. É daí que vem o autoconhecimento. E numa tiragem, como é aleatório, a pessoa começa a se enxergar. E se enxergar talvez até naquele momento que ela está vivendo, né? A partir do mago, né? Que é o número 1 do tarô, dos arcanos maiores, quando você mergulha no seu subconsciente, entende que você tem o poder de entender o que você precisa fazer, ou consultando as suas vontades internas, né, as suas sombras internas com a papisa e deixar emergir a sua intuição, é a partir daquele momento que a gente começa a entender se existe ou não uma questão espiritual, por exemplo, para ser tratada ou para ser trabalhada, né, que é o que aconteceu comigo, entende? A partir do momento que a gente entra na energia da Imperatriz, que você fala, eu posso ser uma pessoa que o que eu plantar eu vou colher, eu posso ser uma mulher que, além de mãe terrena, né, tenho meu filho também, eu posso ser também ter também uma força criadora, eu quero ser taróloga, eu quero ser numeróloga. Então, a Imperatriz, ela me trouxe muito essa energia da comunicação, né? De saber que eu posso vir aqui no YouTube, por exemplo, e dar meu conhecimento, entende? Então, é outra energia, assim vai. No 4, no Imperador, o que eu ainda sou inflexível? O que eu preciso aprender para não ser inflexível? Onde que está o meu trabalho? Em que momento eu preciso sair da estrutura e entender que eu preciso, talvez, ser um pouco mais aberta para as possibilidades, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que hoje eu tenho uma profissão totalmente diferente do que eu tinha há alguns anos atrás, mas nesse momento que eu resolvi realmente entrar no mundo holístico, no mundo espiritual e exercer a minha missão espiritual
pela ferramenta do tarô, eu precisei muito olhar para o imperador e falar: Rosana, você está um imperador. A partir do momento que eu não abro mão daquilo que eu tinha antes, que é aquela estrutura, e não resolvo sair da zona de conforto, eu estava no imperador, negativamente. Mas positivamente ele me trouxe a possibilidade de criar coisas novas, de estruturar tudo de novo, de mudar, né? De criar uma estrutura diferente do que eu achava que era. E assim foi sucessivamente. A partir do momento que eu consegui vibrar no imperador positivamente e materializar o meu trabalho, eu entro naquela questão do conhecimento, que é o Papa. Apesar de eu já vir estudando antes mesmo, mas a partir do momento que eu falo, não, este é o meu trabalho, então para isso eu preciso estudar para mudar, eu entro no Papa. É aí que entra a orientação. O Papa, ele é o próprio orientador, ele é o professor. A partir do momento que você tem aquele conhecimento, você já pode entrar na questão de ensinar os demais. Um conhecimento sem passar essa energia para os demais, ele é perdido, ele não tem valor. Uma pessoa que tem muito conhecimento, se ela não passar esse conhecimento para frente, ele se perde. Imagina você, uma pessoa que descobriu algo na medicina, vamos dar um exemplo na medicina, um grande médico, um cientista que descobre a cura, se ele não passar isso adiante, do que valeu, né? Então a gente começa a questionar através do Papa, esse arcano, ele me trouxe uma energia muito positiva de entender a necessidade de passar o meu conhecimento para os demais, né? E é aí que a gente começa com cursos, com workshops, com palestras e assim por diante. A partir desse momento, eu vibro na energia dos enamorados. Os enamorados, na verdade, eles são as nossas escolhas, mas escolhas pautadas não somente pela razão, na verdade, não pela razão, mas pela emoção, pelo amor. Então, quando eu resolvi mudar e entender que essa era a minha nova profissão, através de uma missão espiritual também, né? Que a gente não pode dizer que não, mas a partir do momento que eu entendi que eu vim fazer isso aqui nesta vida, eu tive a escolha de optar e enfrentar todas as possibilidades que essa escolha viria a me trazer. A partir do momento que eu escolhi, eu peguei o 7 nas mãos e direcionei a melhor energia possível para estar aqui hoje. E aí, neste momento que eu vejo que o direcionamento com o carro, número 7, ele é importante. É importante você direcionar a sua escolha e as suas percepções de realidade para ajudar as pessoas, mas principalmente para se ajudar primeiro. É um direcionamento, é um foco. O número 8 com a força, é aquele momento que eu preciso realmente entender que eu preciso domar os meus medos. Eu preciso domar os medos que eu tenho da mudança. Porque as dificuldades não são poucas, não vão deixar de vir. Principalmente mundanas, financeiras, né? Que a gente sempre se pega e escorrega neste momento. O ser humano, ele tem esses medos, mas tudo isso é crença limitante. Porque a gente acha que não vai conseguir. E é a partir desse momento que você... como me fugiu a palavra agora, a partir desse momento que você encarna a força dentro de você, é exatamente o nome. A força, ela domina o leão, né? No arquétipo aqui, ela domina o leão. Então, ela mostra realmente que ela pode. Então, o que é esse leão? São os nossos medos inconscientes ou conscientes, não é verdade? Então, a partir do momento que ela dominou esses leões, esses medos internos, ela vai, a partir daí, deixar as coisas acontecerem no tempo que tem que acontecer, com o número 9. O número 9, o eremita, ele é aquele mago sábio, ele é o velho sábio. Então, essa é a primeira parte dos arquétipos do tarô. A partir do momento que você olha para dentro de você e você sabe que a sua luz interior está dentro de você, você começa a deixar essa energia, essa luz emergir para os demais.
E toda essa sabedoria, talvez até de outras vidas, porque é uma questão espiritual também, ela começa a emergir de uma forma muito natural, inconscientemente. A partir do eremita, que já vem uma certa demora no negativo, mas demora por quê? Aos nossos olhos, não aos olhos de Deus ou do universo, aos olhos dos homens, porque nós queremos as coisas tudo para ontem. Só que positivamente ele me fala o quê? Que eu preciso ter sabedoria de esperar o tempo que tem que ser, o tempo do sacerdote eremita. Vem a roda, mudanças, mas a gente vive constantemente a mesma coisa na vida? Não, a gente vive mudanças, e mudanças que são necessárias para o nosso crescimento, mudanças que são necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, mudanças universais da própria humanidade ou mudanças da sua vida. Alguém faleceu, você perdeu o emprego, alguém te largou. São mudanças que a gente precisa entender que são necessárias. A roda da fortuna, ela fala muito isso. E o que me trouxe de autoconhecimento a roda da fortuna? Olha, o universo te mudou, tirou o teu emprego e agora é o momento de escolher. Foi uma grande mudança? Foi uma grande mudança. Mas foram mudanças que foram para melhor, para eu poder enxergar em qual momento eu estava da minha vida e o que eu teria que fazer na página seguinte. A partir deste momento que eu tive todas essas mudanças e que eu entendi que realmente foram mudanças positivas, mesmo que naquele momento foram desesperadoras, né, vamos dizer assim, a partir do momento que eu entendi que essas mudanças vieram para o meu bem-querer, para o melhor, eu entendi que eu precisava olhar com um pouco mais de razão tudo aquilo. Então, a partir do momento que eu olhei e para mim mesma, com equilíbrio e me respeitando e colocando até um pouco mais de racionalidade com a justiça, eu consegui equilibrar a minha energia para poder estudar, para poder entender, para poder deixar todo esse conhecimento que já existia no meu subconsciente de alguma forma, ou me conectar à minha espiritualidade para ajudar os demais. Então, usando a razão para isso, eu fui lá, eu estudei, né? Eu entendi o que era o tarô, eu me aprofundei em cada arcano e comecei a entender realmente que tudo isso era um momento que naturalmente iria acontecer. Todas essas mudanças me trouxeram transformações para melhor, apesar de não parecer no início, porque a gente tem status, a gente usa o status, né? Para ser, para fazer, para ter, e a partir do momento que a gente muda o ter para o ser, vem transformações que a gente precisa deixar morrer o velho para a entrada do novo. É o arcano 13, a morte. Quantas vezes na vida a gente precisou passar por transformações para entender que determinada coisa da nossa vida não estava mais nos servindo? Pode ser um trabalho que você não estava mais feliz, que você foi mandado embora. Pode ser um momento que você resolve mudar de profissão. Pode ser um relacionamento que já estava desgastado. Pode ser uma série de coisas. E o arcano 13, ele é tão profundo que ele nos fala assim, olha, o que não serve mais para você vai ser ceifado da tua vida. Vai machucar? Talvez machuque um pouco, se você resistir. Então, eu precisei entender que o 13 era toda a energia que eu precisava naquele momento. Então, quando a gente fala de mudanças, a gente não quer mudar, a gente quer ficar na zona de conforto. Mas às vezes a mudança, ela é necessária. Ela é necessária para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente evoluir, o que é importante, o que é mais importante nessa vida. Na minha opinião, o arcano 13 é exatamente o que a humanidade está passando hoje. Ela precisa se transformar. Ela precisa aprender que ela precisa transformar para melhor.
deixar o ego de lado e entender que tudo que passa na nossa vida é para melhor, mesmo que machuque, mesmo que doa. Aí, a partir do momento que eu entendi todas as transformações, chorei o leite derramado, sim, mas entendi que foi para o melhor, eu passei para o arcano 14, a temperança. Eu adoro a temperança no tarô, porque é aquele momento que ele fala o seguinte: olha, tempere suas emoções, calma. É o próprio anjo da guarda falando: calma, tudo vai passar, tudo tem o tempo certo de acontecer. O crescimento profissional que você tinha era ilusão no 13. Isso não existe mais. Então, agora é hora de você olhar para tuas emoções, para o seu espiritual e temperar e deixar as coisas fluírem. Por isso que eu tô aqui hoje, no arcano 14, porque as coisas fluem do jeito que tem que ser. As coisas fluem do jeito que precisa ser. Só que naquele momento que você fala, eu estou realmente temperando, esperando, vem aqueles baixos que você cai novamente no ego. E aí você fala, não, tá demorando muito, não é para mim isso. E aí a gente cai no arcano 15, o ego, o próprio ego. Mas o arcano 15, ele tem também um lado positivo. Porque se ele bem direcionado, ele vai mostrar para as pessoas que ele tem o poder de mudar, ele tem o poder de ir lá e fazer. Então, todos os arcanos, ele tem um lado positivo e um negativo. Claro, tem uns que a gente olha e fala, nossa, mas é estranho esse arcano, né? Ele tem uma coisa negativa, uma coisa pesada, ainda mais quando remete diabo, a morte, que são coisas que estão ali no nosso subconsciente, que a própria igreja ou a própria religião mostrou que são coisas ruins. E na verdade não é. Quando a gente fala em morte, é morte de deixar o que não serve mais para trás. É morte do que passou, né? Não a morte física em si. Mas o diabo, ele traz aquele momento que a gente escorrega sim. E a gente é ser humano, a gente está aqui nessa vida exatamente para experimentar o bom e o mal e fazer a escolha correta daquilo que você quer. O diabo, ele traz aquele momento que eu falo, não, eu não estou ganhando dinheiro, eu vou partir para outra. É aí que mora o perigo, porque é um momento que você realmente olha para você e fala, meu, que merda que eu fiz. O diabo, ele traz também aquela energia de satisfação mundana. Porque tudo que a gente tenta mudar, você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Mas nem sempre a gente quer abrir mão, por exemplo, dos passeios, das noitadas, enfim, seja lá o que for para você naquele momento. Mas também ele me traz aquela energia de satisfação, de poder. Eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu vou trazer essa força interior que está dentro de mim, né? O ser humano, ele já vem com essa carga de espiritualidade e que se ele quiser, ele vai lá e faz. É uma determinação. Claro, eu não escorreguei no diabo ainda, graças a Deus, porque eu estou trabalhando essa temperança e como eu já sei dessa energia do diabo, eu já entendo o que eu preciso fazer ou o que eu não quero fazer. Mas ele traz muito essa energia de em que momento da tua vida você escorregou e você foi para o lado negativo. Todos nós temos os telhados de vidro, todos nós já erramos na vida algumas vezes, né? Seja muito ou pouco, mas erramos. A gente está aqui nessa vida exatamente para isso, para entender que a gente pode errar. E aí, a partir do momento que você escolhe ir para o lado mundano, ir para o lado negativo do diabo, e Deus fala o seguinte, não, filho, isso não é o teu caminho. Aí vem a torre. A torre é a casa de Deus. Sabe quando o ser humano quer chegar mais próximo de Deus e se equiparar a Ele? É esse momento que ele cai. Então a torre, ele fala o seguinte, olha, você está muito orgulhoso. Você vai perder algumas coisas na vida para poder aprender e amadurecer.
é como se fosse um castigo de um pai e de mãe. Para quem tem filho sabe, quando a gente castiga um filho, nos dói muito mais do que propriamente no nosso filho, não é verdade? A torre são aqueles momentos da vida que a gente perde tudo. Mas por que será que a gente perdeu tudo? Talvez os avisos já vinham vindo, né? Na vida, já vinham vindo de uma forma que você precisava enxergar, mas não enxergou. E Deus, como um pai, ele precisou te castigar. Eu não gosto de usar a palavra castigar, mas ele precisou te ensinar de uma forma que ele sabia que você iria aprender. A gente está muito preso à torre ainda, né? E a gente hesita em deixar coisas que já deveriam lá no Arcano 13 ter mudado. Aí vem a torre e não tem mais jeito. Ela é aquele momento que realmente o universo tira da tua vida o que não é mais para você. É assim que a vida funciona. Mas depois que você passa pela torre, que você viu que realmente foi teimoso, precisou mesmo entender e chegar talvez até no fundo do poço para depois emergir, vem a estrela. A estrela no tarô é aquele momento que você busca o autoconhecimento, que você busca a sua autoestima, que você se olha, que você se agrada, que você tem em você aquele amor. Ele fala muito de autoestima. Então, hoje, eu vibro o amor, porque eu sei que eu sou o que eu sou. E a gente